O motorista perdeu o controle do carro e por pouco não despencou de uma ribanceira na ladeira do Brito, aqui no bairro do Farol. O Bruno Protásio esteve lá hoje bem cedinho para falar da circunstância e tem até uma imagem que mostra o momento exato do acidente. Confere aí. O carro atravessou a mureta e parou no tronco da árvore. Por pouco, o veículo não caiu na ribanceira, indo em direção à ladeira do Brito. Um pedaço de concreto quase foi parar no meio da via. Logo abaixo tem um ponto de ônibus. Segundo os vizinhos, o acidente foi por volta das 11 horas da noite. O corpo de bombeiros atendeu o motorista, que apresentava dores nos membros superiores e oscilação de consciência. Depois ele foi socorrido pelo SAMU. Pela manhã, o guincho conseguiu remover o carro do local. Eu conversei também agora com a mãe do dono do veículo. O dono do veículo não estava com ele no momento do acidente, porque ele faz a locação do carro para quem roda como motorista por aplicativo. Então esse carro estava locado para uma pessoa que seria então motorista por aplicativo. E ela não quis gravar a entrevista, mas me disse que ficou sabendo depois que tinha acontecido o acidente, veio ver como é que estava o veículo e está acompanhando aqui o pessoal do guincho nesse momento. Ele saiu daqui completamente destruído, como você viu aqui na imagem. A frente do veículo ficou completamente destruída. O local fica na rua Professor Ângelo Neto, no bairro do Farol, ponto que dá acesso à Avenida Tomás Espíndola. Moradores disseram que não é a primeira vez que motoristas sobram nesta curva. Mas até agora não houve a confirmação do que provocou o acidente. Gente, que pancada. E olha, a gente está ao vivo com o motorista desse carro. Agora com a repórter Italine Marques, que vai falar para a gente, junto com o motorista, o que foi que aconteceu nesse acidente. Por que ele perdeu o controle, Italine? Boa noite, mais uma vez. Oi, Bia, mais uma vez boa noite a você, boa noite a todos. De fato, eu falo direto da residência do Thalisson Mateus do Nascimento, de 23 anos, que está aqui ao meu lado, surpreendentemente intacto. Posso dizer isso, porque a única coisa que ele sofreu, a única lesão, foi um minúsculo arranhão, que eu não sei nem se a câmera dá para pegar, aqui em cima da sobrancelha, aqui do lado esquerdo do rosto. E ele estava me contando um pouco sobre esse acidente, né, Bia, que aconteceu ontem por volta das 11h20 da noite, aí no bairro do Farol, né, próximo à ladeira do Brito. Ele que acabou perdendo o controle da direção porque cochilou, foi isso que ele estava falando para mim, já que estava também muito cansado, estava trabalhando desde as 3 horas da tarde. Já havia feito 17 corridas, ele que trabalha como motorista por aplicativo, e por essa razão acabou ficando muito enfadado, caiu no sono e perdeu o controle do veículo. Ocorreu esse acidente. Não é isso, Thalisson? Muito melhor do que eu, é você contando, porque você viveu essa experiência trágica, mas que, graças a Deus, terminou da melhor forma possível, porque nem você se feriu, nem nenhuma outra pessoa se feriu, você estava sozinho dentro do veículo, né? Conta pra gente como foi teu dia ontem e como que ele acabou tomando esse caminho e terminando dessa maneira. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Já era a volta para casa, né? Por conta das 23h30, estava voltando para casa para buscar minha esposa lá no bairro do Petrópolis e acabei subindo a ladeira da Catedral e já estava indo em direção ao bairro do Farol, quando acabei cochilando e passando direto ali. E por um milagre de Deus, tinha lá uma árvore que ela segurou o carro e não deixou eu cair, porque como os bombeiros disseram que se fosse mais 1 metro para o lado esquerdo, teria sido um acidente mais trágico do que aconteceu e eu poderia chegar a óbito lá no local mesmo. Graças a Deus, foi só um arranhão minúsculo na minha testa. A minha Bíblia estava no carro, ela ficou aberta na página de Salmo 91 e de lá para cá eu venho meditando muito, pensando muito. Realmente foi um milagre de Deus, viu? Um milagre. Você sentiu que estava cansado? Você mais ou menos se lembra desse momento, quando você cochilou? Você lembra disso? Não, foi tudo muito rápido, muito de repente. Eu já acordei, eu já estava já em cima da maca dos bombeiros, já com as 4 portas do carro abertas, já estava já em cima da maca já não lembro de mais nada. Agora, eu vi que você concedeu uma entrevista também ao nosso portal aqui do Sistema Pajuçara de Comunicação, que é o TNH1. E eu vi uma pontuação que foi feita lá no texto,
de que havia pertences seus dentro do carro e que você acabou dando falta, é isso? Isso, exatamente. Tinha umas roupas minhas na mala, tinha R$ 150 em dinheiro na parte do porta-luvas, tinha um perfume, tinha outras coisas também, na qual a minha esposa foi buscar hoje pela parte da manhã e quando chegou lá já não se encontravam mais no local. Você chegou a prestar queixa, comunicou à polícia sobre isso? Não, agora vou agora de noite fazer o boletim de ocorrência sobre o acidente e vou informar tudo isso lá. Claro que o mais importante é a sua saúde, também de terceiros, se houvessem, né, pessoas envolvidas, que não há no caso, mas é preciso tratar também em relação ao carro, né? O que é que aconteceu com ele? Era um carro que você alugava para fazer o seu trabalho, né? Isso, exatamente. Era um Classic de ano 2016, no qual ele era alugado. O airbag não foi acionado, nenhum airbag. O meu rosto ele bateu todinho entre o volante e o para-brisa. Foi muito Deus. É sem explicação, só Deus mesmo. E você estava usando cinto de segurança, o que é muito importante de pontuar também. Exatamente, estava de cinto de segurança, estava com o cinto. Eu vi que algumas pessoas falaram nas redes sociais, enfim, muito se fala, né? Quem tem boca fala o que quer, de que você havia ingerido bebida alcoólica. Mas você nem bebe, né? Não, tem mais de ano já que eu não bebo, graças a Deus. É porque é aquilo, né? Quem tem sua boca falar o que quer, mas enfim. Você estava tranquilo, foi a questão do cansaço mesmo. Isso, exatamente, só o cansaço físico mesmo, só o cansaço. Perfeito, obrigada, Thalisson. Quem está aqui ao meu lado também, Bia, é a esposa do Thalisson, a Adriana do Nascimento, que ontem o casal havia programado de que quando o Thalisson terminasse o trabalho como motorista por aplicativo, ele ia buscar a Adriana, que é cabeleireira, atende aqui na residência dela, no Vilagem Campestre 2, mas que também atende a domicílio. Ela estava com uma cliente na Xanda Jaqueira, na parte alta de Maceió, e deu falta de que o marido não chegava e por essa razão acabou estranhando e recebendo essa notícia muito ruim, né, Adriana? Como que você ficou sabendo? Você desconfiou porque ele não foi te buscar? Ele sempre manda a localização em tempo real para mim e aí ele disse que quando eu estivesse terminando o cabelo, eu avisasse a ele que ele já estava terminando a última corrida para subir, que essa corrida seria no centro. E aí eu disse, tá certo, assim que eu terminar aqui, eu te peço para tu vir subindo. E quando eu comecei a falar com ele, já não chegava mais mensagem. Não chegou mais mensagem, a localização estava vermelho e eu comecei a ficar preocupada, liguei, mas o telefone está com a mania de ficar desligando. E aí eu achei que o telefone teria desligado, depois ele ia entrar em contato. Mas aí tive que chamar o Uber para vir embora, porque já era tarde. Quando eu chego ali na Federal, foi quando eu recebi a ligação do rapaz avisando do acidente. E aí eu me desesperei, comecei a chorar dentro do Uber. E o Uber, que ia me trazer para casa, me levou até o local. Quando eu chego lá, e já estava a ambulância e os bombeiros. E aí perguntaram o que eu era dele, eu afirmei, entrei na ambulância e a gente desceu para o HGE. E aí eu fiquei lá a noite todinha, até hoje de manhã, esperando notícia dele. Graças a Deus, não deu nada, não teve nada de que a gente pudesse se preocupar. E vim embora para casa, depois eu voltei para buscar ele, que ele já tinha tido alta. Perfeito, obrigada, meu amor, pelas informações. Ó, a filhinha do casal está passando aqui no meio, a gente está na sala da casa deles. Thalisson, me tira só uma dúvida rapidinho, antes da gente devolver para o estúdio. Você estava trabalhando ontem desde as 3 horas da tarde, foi a hora que você começou. Você havia feito algo antes ou não? Você começou o expediente àquele horário mesmo? Isso, exatamente. Comecei às 15, dei uma pausa às 17, de uns 40 minutos e depois eu voltei. Iria ficar até às meia-noite, né? Ou até a hora que foi o acontecido que eu estava indo buscar ela, que foi às 23h30 para ser mais exato. Tá joia, obrigada pelas informações. Que bom que você está bem, né? Eu acho que foi um milagre mesmo. Que bom, né? Que a família está bem. Um casal que vive aqui no Vilagem Campestre, na parte alta de Maceió. Eles têm 3 filhas e, ao que a gente percebe, de fato, são 2 batalhadores. Ela trabalha como cabeleireira, ele como motorista por aplicativo. Está aqui a filhinha mais nova do casal. Que bom, né, Bia? Que apesar do susto, que foi grande, né, uma área ali que é bem movimentada, há também alguns estabelecimentos comerciais, faculdades, enfim, naquele entorno, mas ninguém ficou ferido, nem ele, nem uma terceira pessoa. Que bom. Eu volto ao estúdio com você, Bia.